do Espírito Santo? Quantos aqui é cheio do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Algo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para estar expressando e falando para a igreja, é algo fundamental para uma vida cristã sadia, é algo fundamental para uma vida cristã sarada, é algo fundamental para uma vida de comunhão com o nosso Deus. Então gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, porque como foi cantado, vai valer a pena. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem, no livro de Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Bíblia, leia comigo em nome de Jesus. Você que não tem, tiver uma Bíblia aí para emprestar aos irmãos, ou o seu próprio celular, amém? Amém? Amém. Efésios capítulo 2, no versículo 8, que vai estar escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do nosso Deus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é uma palavra muito simples, muito pura. É uma palavra que vai falar a respeito daquilo a qual nós somos salvos. Uma palavra muitas vezes lida, conhecida no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão, muitas vezes distorcida por muitos pregadores, muitas vezes discutidas teologicamente. A palavra pela graça sois salvos. Primeiro, precisamos entender o que a Bíblia quer dizer com graça. Porque graça nos dias atuais, no nosso vocabulário, é uma pessoa que tem graça, é uma pessoa engraçada, é uma pessoa que ri, é uma pessoa que feliz, alegre. Isso é uma pessoa, quando você vê uma pessoa feliz, alegre, espontânea, que ri de tudo, ela é uma pessoa que, no nosso vocabulário, é engraçada, ou seja, cheia da graça. Nós que somos pais, quando vemos nossos filhos, fazendo lá suas presepadas, nós falamos, está cheio de gracinha. Cheio de gracinha. Muitas das vezes a palavra graça nos nossos dias, que nós falamos, está cheio de graça, está querendo se aparecer. Mas a palavra graça na Bíblia, ela vai ser traduzida como favor imerecido, dádiva a quem não merece, dom para aquela pessoa que não merece. A palavra graça quer dizer que a gente não merecia, mas o Senhor nos deu aquilo que não merecemos. E muitas das vezes as pessoas vão olhar e falar assim, baseado nesse versículo, vai falar, eu sou salvo pela graça, e só isso já é suficiente para a minha salvação. Outros vão falar assim, eu fui salvo pela graça, mas eu preciso de mais.
para me ser salvo? Eu preciso de me santificar. Eu preciso de fazer algo para Deus. Eu preciso de me apresentar a Deus como sacrifício vivo. Eu preciso pagar o preço para mim ser salvo. Amém? Amém. Mas o versículo que nós lemos, ele vai falar unicamente: pela graça sois salvos, por meio da fé. O que é preciso para ser salvo? É preciso ter fé. O que é preciso ser salvo? É preciso acreditar em Jesus Cristo. É preciso confiar em Jesus Cristo. É preciso ter um relacionamento com Jesus Cristo. E isso não depende de religião. Isso não depende se é crente evangélico, católico, espírita, seja de qualquer religião. Você precisa confiar e acreditar em Cristo. Porque a religião não salva. A religião não pode fazer muita coisa para a vida do ser humano. Eu costumo dizer que a religião pode até ser boa, porque ela vai implantar princípios no ser humano. Ela vai editar doutrinas morais para o ser humano. Todas as religiões têm lá sua doutrina, têm lá sua moral. Mas nenhuma religião pode salvar o homem. Nenhuma religião pode libertar o homem do seu pecado, da sua maldade. Nós vamos entender pela palavra de Deus que uma vez, quando nós abrimos o nosso coração para Cristo, é porque a graça de Cristo nos alcançou. E quando a graça de Cristo ela nos alcança, ela vem e entra no nosso coração de uma maneira incrível, e a gente não consegue resistir a essa graça. Logo quer ter uma comunhão com o Senhor, logo quer ter uma vida reta perante ao Senhor. A graça por si só, ela é suficiente. Glória a Deus. Porque a graça, ela foi nos dada por Deus através da vida do Filho Jesus Cristo, que morreu numa cruz e ressuscitou. Amém? Amém. O que é mais importante na graça, a morte ou a ressurreição? A ressurreição. A ressurreição. Porque ele veio com o princípio para nos revelar o reino. E através do reino nos trouxe esta graça. Deus olhou para a humanidade e diz: a humanidade por si só não pode ser salva. O homem por si só não pode se salvar. Porque o homem está contaminado na sua carne, na sua alma, no seu espírito. Nós que somos homens, podemos ter bons princípios, podemos ter um caráter, sim, bom, andar corretamente dentro dos parâmetros morais humanos, mas dentro da nossa carne, dentro da nossa alma, dos nossos olhos, da nossa boca, da nossa língua, dos nossos ouvidos, existe algo chamado de pecado, algo mal, porque a nossa inclinação é para olhar para aquilo que é errado, a nossa inclinação é falar aquilo que não presta, a nossa inclinação é ouvir aquilo que não é bom. Os nossos pés caminham para aquilo que não é bom, mas Deus olhou lá do céu e falou: o homem por si só não pode se salvar. Vou ter que dar a eles alguma coisa.
possam ter um relacionamento comigo e se salvar da perdição eterna e vir morar nas mansões celestiais. E Deus envia o seu Filho amado para vir no mundo, para nos revelar esta graça, para nos preencher com esta graça. E nós vemos aqui Paulo descrevendo essa carta a Efésios, dizendo: é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, não existe outro caminho. Aleluia, muito obrigado. Aí muitas das vezes as pessoas vão achar que eu estou salvo pela graça e só isso tá bom, e é isso e pronto. Vem na igreja 2, 3 vezes por semana, dá o dízimo, dá as ofertas, e isso já basta, já é o suficiente, né? Tem pessoas que só isso já basta. A graça foi alcançada pela graça. Eu estou na igreja chamada igreja missionária, eleitos pela graça. Já fui eleito por esta graça e não preciso fazer mais nada para isso. Já tem outros do regime mais puritano que vai falar: não, eu fui salvo, mas para mim continuar salvo e para me encontrar com o Senhor Jesus, eu preciso pagar o preço. Esse é o que nós chamamos de santarrões nas igrejas. Santarrões da igreja. O santarrão é aquele que ensina que você tem que jejuar, orar, pagar um preço de salvação, precisa ir para o monte, andar igual um louco, com as vestes mesmo malucas, né? Raspar a cabeça, pano de saco, isso tudo aí na cabeça, né? Isso tudo é válido quando você faz um voto com Deus. Isso é permitido quando você faz um voto com Deus. Agora, quando alguém fala que se você não fizer isso, você não vai ser salvo, isso demonstra que é uma pessoa ignorante com respeito à palavra do Senhor. Com respeito à palavra do Senhor. Dentro da igreja evangélica, há muitas pessoas que são santarrões, que falam assim: não, eu preciso de pagar o preço para ser salvo, eu preciso me santificar, e aquele que não se santifica, aquele que não se purifica, aquele que não busca a Deus das madrugadas, aqueles que não faz isso e não faz aquilo, não vai ser salvo. Tem pastores que dizem: aqueles que não dão dízimo está roubando a Deus e não vai ser salvo. Tem pessoas que acreditam que precisa fazer mais algo para complementar esta graça. Mas deixa eu te falar, meu querido, 90% dessas pessoas não conheceram o que é graça. E deixa eu te falar, sabe aquela primeira classe de pessoas que eu falei, que pensam assim: eu fui comprado pela graça e só isso já me basta, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu vou na igreja 2, 3 vezes por semana, e acha que só isso é suficiente. Também posso te dizer que ela ainda não encontrou a graça. Há pregadores que defendem a graça com unhas e dentes, e há pregadores que criticam aqueles que só pregam graça. Mas nesta noite o Senhor me fez conhecer alguns mistérios por trás desta palavra graça. Alguns mistérios por trás desta palavra graça. A graça que salva
capítulo 2, versículo 8, que nós lemos aqui. Porque pela graça sois por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não veio por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para boa obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então aquele que pensa que só está agraciado, comprado pela graça, toda a igreja, todo filho é o suficiente, tem que entender que o Senhor tem um plano pela graça. A graça te salvou. Para que ela te salvou? Para você andar nela. Olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A graça tem um caminho. O caminho da graça são o quê? As boas obras em Cristo Jesus. Se você acha que foi comprado por esta graça, você precisa a cada dia da sua vida ser mais parecido com Jesus. Se você não tem parecido com Jesus, você não alcançou a graça ainda. Sabe por causa de quê, irmãos? Na primeira classe de pessoas, aquelas pessoas que acham que já tem a graça e não precisa de mais nada, já vem na igreja 1, 2, 3 vezes por semana, dá dízimo, faz as suas orações, dá as suas caridades. Ela acha que isso é suficiente e ela não anda no caminho das boas obras que Deus preparou. Ela não anuncia essa graça para as outras pessoas. Ela não foi alcançada pela graça. Porque quem está no caminho da graça anda como Jesus andou. E Jesus, em todo o seu período de ministério, ele pregou a graça, ele revelou a graça aos desfavorecidos, aos necessitados, aos endemoniados, aos coxos, aos mancos, aos enfermos, aos necessitados. É isso que Jesus fez, revelou a graça. E se nós que estamos na igreja não queremos revelar a graça para essas pessoas, é sinal que dentro do nosso coração ainda não tem Jesus, ainda não tem a graça. O segundo grupo de pessoas que eu falei aqui, que são os puritanistas, aqueles que acham que para ser salvo precisa se acrescentar algo na graça e pagar o preço de salvação. A maioria dessas pessoas, elas vão usar textos bíblicos de forma isolada e vai fazer ali uma salada de fruta para falar que está salvo. Um dos textos usados é: sede santos, porque o Senhor é santo e Ele quer de nós santidade. E aí as pessoas começam a se achar santas demais e criticar umas às outras. Ela se acha perfeita. O meu jeito de adorar é o certo, o meu jeito de orar é o certo, o meu jeito de fazer é o certo. É a minha igreja que salva. É a minha igreja que salva, é a minha igreja que faz, é isso, tem que ser assim. Enquanto na verdade só há salvação pela graça. Essas pessoas, elas gostam muito de citar Hebreus, que diz: sem santificação ninguém verá a Deus. E essas pessoas se separam do mundo de todos. Mas ao invés de apresentar um Deus cheio de graça para as pessoas,
um Deus cheio de graça para o mundo lá fora, elas apresentam um Deus justiceiro, um Deus que pesa a mão, um Deus vingativo, um Deus que, se você não andar certinho com Ele, Ele vai te castigar. O muito engraçado é que muitas dessas pessoas muito puritanas, elas têm dentro delas uma depravação enorme. Todo mundo que você poderia conhecer, ou que chegar perto de você, demonstrando uma santidade, botando santidade demais, pode saber que no fundo, no oculto, ela tem uma coisa muito perversa. Tudo isso para revelarmos a graça, porque sem graça, sem a graça de Jesus, nós estamos perdidos. Aí a pessoa fala assim: não, sem santificação ninguém verá a Deus. Aí ela passa perto do pecador e fala: ei, sem santificação ninguém verá a Deus. Se você não santificar, você está no inferno. A palavra inferno está muito mais na boca dessas pessoas do que o céu. A palavra condenação, ela está muito mais no coração dessas pessoas do que a salvação. E a Bíblia vai falar o seguinte: o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. A boca vai falar aquilo que está impregnado no coração. Se está impregnado de salvação, opa, vou falar de salvação. Mas se está impregnado de justiça, condenação, eu vou falar só de condenação. Mas o que é mais fácil? Eu ver o erro dos outros ou eu ver o meu próprio erro? O que é mais fácil? Eu reconhecer o meu erro ou apontar o erro para as pessoas, o dedo para as pessoas e falar do erro delas? Deixa eu te falar com você, meu querido. O seu maior inimigo na base da salvação não é o diabo. O seu maior inimigo, nosso maior inimigo de base de salvação, não é o nosso vizinho, não é o mundo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É aquilo que está dentro de nós, o pecado que nós herdamos de Adão, o pecado que herdamos do nosso passado, que está dentro de nós, e nós entregamos a nossa vida a Cristo, aceitamos a Ele, estamos na igreja, mas não fomos convencidos pela graça, porque no dia que nós fomos convencidos pela graça, vamos reconhecer que dentro de nós mora um homem perverso e pecador. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A graça salvadora, a graça que salva. Amém? Amém. Como nós lemos, a graça tem um caminho. O Senhor tem mistérios embutidos nesta graça, a qual nos é revelada algumas das coisas desta noite. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Gostaria que a igreja abrisse aí. A graça salva. E a graça. Romanos 3, 24. Quem achou? Amém. Pode ler para mim, Marcelo, por favor? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vocês entenderam aí, irmãos? Romanos 3, 24. A graça justifica. A graça justifica, sendo, pois, justificado pela graça. É quando nós reconhecemos que somos pecadores,
quando nós reconhecemos que somos perversos e que precisamos do Senhor na nossa vida, nós somos então justificados por esta graça. Essa palavra graça, ela é uma palavra que já revolucionou a história. Essa palavra graça, ela revolucionou a história. Quantos aqui já ouviram falar de um monge chamado Martinho Lutero? Lutero era um camarada meio perverso na sua mocidade, rebelde, farrista, boêmio. E um dia na sua caminhada, ele temendo a sua própria morte por causa de uma tempestade, ele faz uma promessa de que se ele fosse livre da morte naquela situação, ele entraria para o regime de... Me ajuda aí, fugiu agora. Agostiniano, viraria um monge, estudaria a palavra, a Bíblia, e seria um padre. E a Bíblia, e a história vai nos dizer, a Bíblia não, a história, ela vai nos dizer que isso aconteceu com Lutero. O amigo dele não teve essa mesma sorte, morreu nessa tempestade. Ele foi livre. Ele era um estudioso, um acadêmico de advocacia, e ele muda todo o seu parâmetro para ser agora um padre. E de todos os esforços que Lutero fazia para estudar a Bíblia, todos os esforços que Lutero fazia para experimentar a bondade de Deus, todos os esforços que ele fazia para entender Deus como um padre, não era o suficiente. Por quê? Porque a história vai nos dizer que Lutero chegou num momento, um período da sua vida que ele se sentia tão pecador, que ele se martirizava. Ele se martirizava, pensando que assim Deus podia perdoar os seus pecados. Ele se batia, ele se cortava, ele se trancava em porões escuros. Ele era um camarada perturbado da sua mente, porque ele se sentia pecador demais. Até que chegou um dia, esta palavra graça chegou a Lutero. Quando ele leu esta palavra, sendo pois justificado pela graça, ele teve um despertamento. Opa, peraí, justificado pela graça. Aí ele olhou e falou assim: peraí, eu não preciso me mutilar, eu não preciso me esconder, eu não preciso dar ouvidos à voz de condenação, porque eu sou justificado pela graça. Deixa eu te falar, meu filho. Depois que ele foi alcançado pela graça, Deus usou Lutero para reformular, para revolucionar não só a religião. Tem pessoas que acham que foi a religião, né? Tem pessoas que acham que Lutero só revolucionou a religião, se voltou contra a igreja católica e fundou o luteranismo, e é isso e é aquilo e pronto, e acabou. Não foi só isso não.
Porque foi depois que Lutero foi alcançado pela graça, que ele se revolucionou. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para o idioma local. Ele foi o primeiro. Foi através da revolução de Lutero que as crianças menos favorecidas, pobres, tiveram um lugar para onde elas podiam ler e escrever. Se você estudar a história, você vai entender que foi depois da revolução de Lutero que as escolas públicas para pobres foi aberta. E tudo isso por quê? Porque ele foi alcançado pela graça. Aí eu te pergunto, você já foi alcançado pela graça? Pela justificação que a graça pode te dar? Porque a graça te salva, a graça te justifica. Aleluia, glória a Deus. A graça, ela nos fortalece. Nos fortalece. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Quem pode ler para mim? Se você achar aí, uma Simone, lê para mim. 2 Timóteo. A graça nos fortalece. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Olha isso. Paulo dizendo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça de Cristo Jesus. Ah, como nós pastores do século 21 precisamos aprender com Cristo. Porque os nossos pastores são assim: tá fraco, irmão, vem cá que eu vou orar por você, eu vou ungir você. Você está se sentindo fraco, se sentindo desanimado, vem para a igreja, porque nós vamos fazer uma oração forte, e esse espírito de fraqueza que está te perseguindo vai sair embora, né? Está fraco, vai para o monte, faz um jejum, vai orar, né? E o apóstolo Paulo ora para Timóteo e fala: meu filho, fortifica-te na graça. Fortifica-te da graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tem situações na nossa vida, muitas das vezes, que a gente olha para nós mesmos, para a situação que estamos vivendo, parece que todas as portas se fecham. Parece que quando o mal chega de uma vez só. Uma tosse vira pneumonia, que vira uma infecção, que vira o câncer, que vira aquilo, outro. Tudo difícil. Tem situações na nossa vida, tenho certeza que de muitas pessoas que estão aqui já passou por isso, que chega em casa, na panela está o último arroz com feijão, a gordura quente para fritar o último ovo. E quando você sai para trabalhar, para comprar, chega um cidadão para cortar a água, a luz, a internet. E você luta e parece que você está lutando em vão. Porque você entra numa situação de desespero, de depressão. Porque vem uma luta atrás da outra. E o mais difícil do nosso século, no século 21, é a pressão psicológica. Você
do patinho feio. Eu não consigo, eu não vou conseguir, nunca deu certo, não vai dar, eu desisto e pronto, e acabou, e se entrega à depressão, à solidão, ao desespero da vida. Tem situações na nossa vida que nós caminhamos, buscamos, batemos em portas e mais portas e mais portas, e quando temos um sinal da porta aberta, corremos, mas quando chegamos lá, a porta se fecha na nossa cara. E muitas das vezes nos desesperamos. Somos homens, temos uma natureza dentro de nós. Muitas das vezes nessa situação blasfemamos contra Deus, murmuramos contra Deus, não queremos ouvir o que Ele tem para nós, porque muitas das vezes o que queremos ouvir de Deus é luta, é Deus falando assim: lute, não desanime, esforça-te, vai dar certo, eu vou abrir a porta. Queremos que Deus fale conosco igual falou com Josué: esforça-te, seja corajoso, vai dar certo, eu sou contigo. É isso que queremos ouvir nas mais situações adversas da vida: eu sou contigo. Mas sabe o que nós escutamos muitas das vezes? É o Senhor falando assim: calma, porque a minha graça te basta. Mas Senhor, a porta fechou. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu estou dando murro em ponto de faca. E o Senhor falando: a minha graça te basta. Calma, a minha graça te basta. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A graça salva, justifica, fortalece e nos basta. E nos basta. Na situação mais complicada da nossa vida, queremos ouvir de Deus tudo de bom, e ouvimos de Jesus: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você quer a maior prova de que você é agraciado e tem a graça de Deus na sua vida? É que no momento de mais dificuldade você olha para a situação, se olha no espelho e fala: Jesus, o Senhor está aqui comigo. Aí você olha para ele e fala assim: não me importa a circunstância, eu vou te louvar, eu não vou te dobrar, não importa a circunstância. Você lembra a historinha de Jó com a sua esposa? Quando a esposa vira para Jó: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O que ele fala para ela? E mais? Que mais? Falas como uma louca. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar. Nu eu vi este mundo, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para ela. Às vezes nós precisamos aprender com essa frase: eu nasci nu e vou morrer. Porque
queremos levar tudo para a nossa vida. E quando nós não conseguimos carregar o mundo, a gente blasfema e vira as costas para Deus. Ninguém consegue carregar o mundo. Nós, muitas das vezes, queremos carregar o mundo. É boa casa, é bom carro, boa roupa, bom isso, bom aquilo, bom salário. E quando alguma coisa disso dá errado, o Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. Nós que somos pais, olha o que Deus está falando no meu coração agora. Olha o que Deus está falando no meu coração. Nós que somos pais, queremos carregar os nossos filhos nas costas por toda a eternidade. Nós que somos pais, queremos carregar os nossos filhos nas costas. Mas quando nós nascemos, eles já estavam lá. Nós caminhamos, vivemos a nossa infância, chegamos à vida adulta, e todo esse período ele estava lá, e nós morremos por causa disso. Então por que quando uma coisa dá errado para os nossos filhos, nós queremos morrer? É indireta não, viu? Foi Deus que falou comigo aqui agora. Eu também tenho filho adolescente. Eu tenho filho adolescente. E é isso que a gente faz, queremos carregar os nossos filhos nas costas. Meu querido, nossos filhos não são nossos, primeiro eles são de Deus. Primeiro eles são de Deus. E deixa eu te falar, se essa graça aqui não alcançar eles, você pode falar milhões de palavras que ele não vai rir da igreja. Mas no dia que essa graça aqui alcançar ele, já que você falar, não precisa falar palavra nenhuma mais, porque ele vai vir para a igreja e vai deixar você até para trás para você. Porque Jesus, quando entra no coração, a graça é irresistível. Talvez você está orando errado para os seus filhos. Senhor, salva. Senhor, leva para a igreja. Senhor, faz isso para ele. Senhor, faz aquilo. Você até chora na sua oração, mas você não pede o Senhor para entrar na vida dele com graça. Peça ao Senhor, fala: Senhor, revela a sua graça. Faça a sua graça irresistível a ele. Você não vai levar o seu filho para ser punido. Se você morrer primeiro do que ele, você vai morrer, vai ficar aí. E ainda que morram os dois no mesmo dia juntos, não vai ser enterrado no mesmo caixão. Colo de mãe não se leva para túmulo. Colo de pai não se leva para túmulo. Então peça a Deus que entre com a graça na vida deles. E deixe o resto com Deus. Para de carregar os seus filhos nas costas. Aleluia. Aleluia. E para encerrar esta mensagem, eu gostaria agora que a Simone lesse Tito. Não tem errado aqui. Se eu não estou enganado, acho que é 2:12. Tito. Tá depois de Timóteo. Deixa eu ver se Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado na exortação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à iniquidade e às corrupções
apresentar a graça salvadora. Aleluia. Glória a Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os. Hein? Então, olha só, no mesmo raciocínio da revelação de Deus. Os nossos filhos não vão se converter pelas nossas palavras. Os nossos filhos vão se converter através da graça que é trazida a todos os homens. Agora a coisa mais interessante, um dos mistérios da graça, a graça faz o quê? Ela nos ensina. A graça nos ensina. Versículo 12. Ensinando-nos, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Ou seja, se eu sou agraciado por Deus, se eu tenho a graça de Deus, a graça de Deus me ensina a vencer o pecado. A graça de Deus me ensina a vencer as concupiscências deste mundo. A graça de Deus me ensina a ter uma vida parecida com Cristo. Vocês viram o que eu coloquei no grupo do WhatsApp da igreja essa semana? Um pregador falando o seguinte: que se você está na igreja há muito tempo e ainda não foi transformado, não adianta. E ele fala, tem muita gente que está na igreja que ainda não foi transformada, e para essas pessoas não adianta mais. Se você já passou pelo período do conhecimento, se você já passou pelo período da experiência com Deus, de experimentar o que é bom, santo e agradável, e ainda não foi transformado, você precisa fazer uma lavagem na sua vida e se agraciar com essa graça. Você precisa fazer uma autorreflexão na sua vida e deixar a síndrome de Gabriela para o lado e se agraciar com esta graça. Porque a graça traz mudança de vida. A graça nos ensina a mudar de vida. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo, mas a natureza dela é a mesma do passado. A mentalidade dela é a mesma do passado. A atitude dela é a mesma do passado. Eu brigo mesmo, eu xingo mesmo, eu falo mesmo. Eu sou assim porque eu nasci assim, pronto, acabou. Né? Sinal que não é agraciado, sinal que não tem a graça. Porque a graça te ensina a mudar de vida. A graça te ensina a mudar de vida. E essa mudança tem que ser cotidiana, todos os dias. De glória em glória, e graça em graça. De glória em glória, e graça em graça. Vamos voltar aos evangelhos. Os evangelhos vai trazer, aleluia, a história de Jesus. E ela vai falar, principalmente o evangelho de Lucas, ela vai falar de Maria, o nascimento de Jesus, Jesus dentro da manjedoura, Jesus sendo apresentado no templo. E aí já não fala mais de Jesus. Não fala mais de Jesus. Depois vai aparecer Jesus aos 12 anos, dentro do templo, majestando, conversando, teologando, falando da sua teologia, dos seus ensinamentos para os mestres. E Lucas vai usar a expressão que é usada para Samuel lá no templo. E crescia o menino, cheio de graça e de conhecimento. Crescia o menino, cheio de graça e de conhecimento. Deixa eu te falar, meu querido, quando nós viemos para a igreja, levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, nós somos colocados no berço do Pai, como se fosse um menino recém-nascido, uma criança novinha, que precisa de cuidado, que precisa de amor,
Eu tenho um menino, filho de 1 ano e 8 meses, não é isso? A educação dele faz parte da minha rotina. É o meu ministério educá-lo, meu filho. E o que é educar? É pôr na escola? Não. É educar. Educar é ensinar ele a falar, a dar os primeiros passos sozinho, a falar, a comer sozinho, a fazer suas necessidades sozinho. Isso tudo faz parte da educação. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos dá amor, nos dá carinho, nos carrega no colo, nos educa. Se você passou por um período de educação e continuou uma criança mal educada, você precisa voltar lá atrás, voltar a ser menino, ir para o colo do pai, para ser reeducado, para aprender direitinho com a graça, para aprender direitinho com ele, para ter na sua vida uma transformação total, para que você possa andar cheio da graça. Porque a graça nos ensina, ensinando que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente sério sóbrios de justa piedade, de justa piedade. É isso que a graça é. Muito além de uma só palavrinha, muito além do que nós ficamos amparados. A graça salva, mas ela tem um caminho a ser seguido. E nesse caminho ela nos fortalece, nos justifica, nos fortalece, nos basta e nos ensina. Se você não foi educado nem ensinado por esta graça, você tem uma oportunidade hoje de voltar a ser menino, de voltar a ser criança, voltar a ser criança, voltar à inocência e ser reeducado por Deus. Amém? Coloque sobre os seus pés.